Não, Tainá estava semana passada. Tainá estava semana passada. A Eu Isabela. fui certinho, Zé. É verdade, você estava semana passada. Isabela, Júlia, Helena também. Rafaela Mariose estava semana passada, né? Eu estava hoje. Nem lembro mais. E aquele rapaz lá, o Henrique, eu quase matei ele agora há pouco, lá no terceiro ano. Lá. Foi lá no terceiro conhecer a Ana Elias. Foi sensacional. Esperar o pessoal entrar, que não deu 1h30 ainda, né? Cadê biologia? Deixa eu falar um pouquinho dos fungos. Hum. Iris, Ana Júlia, Rafaela, Sofia, Tainá, Isabela, Júlia, Helena, Ana Laura. Vamos começando então. O pessoal vai entrando aí à medida do possível, né? E provavelmente aí o término do almoço. De manhã a gente estava falando sobre os fungos, aí eu passei também uma revisão para vocês aí da matéria de fungos no caderno, né? Nas últimas 2 semanas nós havíamos trabalhado mais com a química no presencial, aí para a gente estabelecer um equilíbrio, né? Hoje a gente trabalhou mais com a biologia, vou dar sequência aqui na biologia. Química a gente está bastante adiantado, não está bastante, está normal, está no terceiro caderno já, e na biologia estamos tranquilo também, né? Biologia estamos tranquilo, que nós estamos já no caderno 3 também, está no segundo bimestre. E essa matéria agora que vem, agora nesse bimestre, é uma matéria bastante tranquila, bastante fácil de lidar, então vocês não terão aí maiores problemas também com biologia. Já que nós estávamos falando em fungo hoje de manhã, a gente vai falar um pouco agora sobre as doenças provocadas por fungos, tá? Doenças são bastante comuns. Aqui já aparece, né, o pé de uma bailarina aqui, ó, que durante muito tempo, quando você fica com muito tempo com o pé abafado aqui, ó, você pode desenvolver aquilo que nós chamamos de frieiras, que eu mencionei para vocês hoje de manhã, aquele famoso pé de atleta, né? Quem nunca teve frieiras na vida, né? Então é muito comum. E quem nunca teve micose por fungo, muita gente tem esse problema que você está vendo aqui, ó, esse tipo de micose, tá? Que é a pitiríase. Então, essa doença aqui, Zé, como é que faz com isso, hein? É uma doença corriqueira comum, só que você não pode confundir a pitiríase com vitiligo, tá? Ela não tem nada a ver com vitiligo. O vitiligo, na verdade, você tem uma despigmentação da pele, e essa despigmentação da pele, ela é legal porque você não... Legal não, né? Não é bom. Não tem nada a ver com fungo, mas normalmente o vitiligo é um problema de natureza psicossomática, tá? É de natureza emocional, não se tem muito ainda o fundo total dessa doença, mas ela não tem retorno, dificilmente, só se a pessoa acostumar, tá, com a questão aí de controle emocional da doença, que a doença não progride. Mas a grande questão do vitiligo é quando a doença se manifesta, às vezes, no rosto, né? Se manifesta em áreas mais aparentes, aí a pessoa fica muito preocupada com aquilo,
com a questão de estética, muitas vezes, a pessoa fica muito nervosa, e quanto mais ela aumenta a ansiedade por causa da doença, a tendência é a doença se expandir. Então, vitiligo é uma coisa. Aí você olha aqui para pitiríase, parece uma vitiligo, mas não é. Isso aqui é reversível, tá? Vitiligo não é reversível, na maioria das vezes. A tendência é aumentar. Agora, isso aqui não, ó. Isso aqui é um fungo que vai desencadeando esse processo aqui, que parece que você tem aqui, né? Uma certa descamação da pele ou uma área sem pigmentação da pele, etc. Tal, tá? Então você tem tanto uma descamação quanto você tem essa área desse jeito que você está vendo. Então, normalmente tem um ácido que o pessoal da dermatologia eles usam, né? Que tem um ácido oxalacético, por exemplo. Eles usam muito isso aqui. Você passa um ácido, né? Você vai conseguindo comandar aqui ou controlar a manifestação desse fungo cutâneo, tá? Então, Zé, isso aqui tem tratamento? Tem tratamento, tá? Então, você tem lesões no tegumento desencadeadas por fungo. E um detalhe aqui interessante, esse fungo também, ele fica mais na região onde você tem aí regiões onde você tem bastante glândulas que liberam muco na sua pele, tá? São as glândulas oleaginosas, ou também conhecidas como glândulas sebáceas. Zé, é fácil tratar doença fúngica? Olha, na maioria das vezes, sim. Você não tem maiores problemas, não. É só você ir a um dermatologista, que a gente fala, né? Isso aqui é coisa comum. Às vezes você pega também em água, tá? Aí, Zé, eu vou nadar em determinado local, etc. Tal, às vezes você contrai. Principalmente em piscinas coletivas, em que, às vezes, o tratamento com cloro não é feito de forma adequada. Se ele não é feito de forma adequada, a tendência de proliferação dessas doenças fúngicas aqui, ó, ela é maior. Essa mancha que você está vendo aqui, ó, a tínia nigra, também provavelmente você já observou isso aqui em alguém ou alguma pessoa. Embora tem pessoas que têm determinadas manchas que não são fúngicas, né? São manchas que a pessoa ela nasce já com ela. Então você tem essa aqui que ela é uma despigmentação mesmo, parece com aquela mancha do vitiligo, e tem essa aqui que já é uma mancha mais pigmentada, já é o inverso. Então, ela tem uma mancha mais escura na pele, tá? Então, na verdade, isso aqui é o sintoma da presença de um fungo específico, e esse fungo que provoca a tínia nigra, você tem o nome dele aqui, ó, Rorteia Erneck, mas o nome do fungo, isso aqui não é necessário você guardar, você se preocupar tanto com o nome, tá, do fungo. É mais o nome da doença e o tipo de pigmentação. Normalmente você não sente sintomas dessa doença, tá? Você tem condições aqui em que essas lesões elas vão se expandindo, mas você tem também aqui tratamento. Então, isso aqui, normalmente, você indo a um dermato, etc., tal, você consegue tratar essa doença aqui sem maiores problemas, tá? Aqui você tem uma outra doença que é a piedra negra, tá? Que normalmente ela forma aqui uma espécie de um carocinho. Ah, vai formar um carocinho. Isso, carocinho duro, que vai liberar aqui os tipos de esporos que esse fungo ascomiceto ele libera. Então, esse fungo é capaz de liberar esporos ascomicetos, e a partir desses esporos ascomicetos, ele começa a progredir. Então, aqui você tem toda vez que você tiver essa nomenclatura aqui, ó, micose, lembre-se que vem de micélio, né? Micélio vem do corpo do fungo. Então, micose é uma doença provocada por fungo. E aqui também você tem uma doença que muitos chamam de tricomicose dos estudantes, tá? Porque ela provoca um probleminha aqui no couro cabeludo. Então, todo lugar que você tem
pelo, principalmente aí você pegando o cabelo, você pegando a região também da barba, tá? Região do bigode. Alguns têm problema aqui também, ó, na sobrancelha, mesmo problema, tá? Começa a desencadear aqui a presença desse fungo, e normalmente esse fungo aqui, ele começa a se fazer mais presente na época da entrada do inverno. Às vezes você acaba de tomar um banho quente, aí ele aparece, tá? Então, o que você vai fazer aqui, Zé? Você tem que retirar esses nódulos que estão nos pelos e, de preferência, manter o mais curto possível. Ah, se o cara tem barba, a recomendação é que, na época que há a manifestação dessa pedra negra aqui, você mesmo realizar a raspagem, né? Manter o rosto sem barba. E outra coisa, quanto maior, parece até que aquela questão de espinha que nós falamos esses dias atrás, de acne, né? Quanto maior o teor de oleosidade na pele, maior a propensão de se manifestar esse tipo de patologia. Aí você tem a negra, você tem a branca, que pega também aqui, ó, couro cabeludo, bigode, barba, sobrancelha, etc. tal, tá? Mesma coisa, você tem que manter sempre. Uma coisa que a gente fala para o pessoal que tem problemas com fungo, não precisa ser só fungo, não. Você tem outros problemas aí relacionados aí, por exemplo, caspa ou algo do gênero. É interessante que você mantenha sempre, diariamente, principalmente a cabeça, tá? Higienizada com um shampoo específico. Aí você tem alguns shampoos que são antifúngicos, você tem shampoos que são anticaspas. Normalmente, os shampoos antifúngicos, como, por exemplo, o cetoconazol, ele também é anticaspa. Então, provavelmente você já ouviu falar do cetoconazol, tá? É um antifúngico. Então, você lava a cabeça uma vez ao dia. E vou dizer um detalhe, tem gente que tem maior propensão de desenvolver, tá? Como tem maior propensão de desenvolver, então o que eu falo? Eu, por exemplo, eu nunca me livrei de caspas, né? Então, o que eu faço? Eu lavo o cabelo todo dia com shampoo anti-caspa. É a única forma que tem de controle. Se eu usar um tempo, depois eu paro, etc. Pode usar um tempo, pode parar, volta tudo de novo. A tua oleosidade no couro cabeludo ou no rosto, tá? Que está relacionada, atrelada à sua barba, e tem algumas que também é por ansiedade, você aumenta, então, aí começa a formar aqueles cascões, né? Tanto aqui na sobrancelha, quanto na barba, etc. tal, no caso do homem, que a única forma de você controlar é o uso constante de shampoos, é o uso constante de, muitas vezes, cremes que o dermato vai passar, tá? Para você fazer a correta higienização. Isso aqui não depende só de você querer ou não, é que ele aparece mesmo, é chato, tá? Mas, normalmente, as doenças fúngicas são mais tranquilas de serem tratadas. Vamos dar uma olhadinha numas aqui, ó, aquelas que vocês gostam do dedo aí. Então, você tem outras micoses cutâneas, e essas micoses, muitas vezes, elas não atingem apenas a pele ou a camada superficial da pele, que nós chamamos de epiderme. Ela pode atingir também as unhas, tá? Pode atingir o cabelo, pode. Quando ela atinge as unhas, você vai ver uma unha, muitas vezes, na pessoa, aqui atingiu o cabelo, ó, como é que está o cabelo aqui, ó, dessa criança aqui, com essa micose aqui, ó. Aqui, quando atinge a unha parece que ela fica toda quebrada, vai ficar a unha toda estragada. Em alguns casos, você tem até que resetar a tua unha, ou seja, você tem que retirar a unha para nascer uma outra unha, tá? Então, você tem aquelas dermatófitos, que são problemas na unha, no cabelo, etc. tal. E as micoses gerais também, que você tem a tinha. Essa doença, a tinha, nos tempos bíblicos, muitas vezes elas eram confundidas ou era colocada na mesma categoria da lepra, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Essa doença aqui é uma micose
uma doença provocada por fungo, e esse fungo, ele atuava na cabeça, enfim. Já a questão da lepra, a gente viu as doenças bacterianas, nós vimos que a lepra é provocada por uma bactéria conhecida como Mycobacterium leprae. Ah, Zé, a Mycobacterium leprae. Sim, Mycobacterium leprae. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só essa tinha aqui, ó. Tá? Você tem na cabeça, você tem no couro cabeludo, etc, tal, que você vai ver aqui, que é bem parecida, tá? Ela pode aparecer também aqui nessa região da virilha, e nessa região da virilha aqui, quem sofre muito com isso, muitas vezes, é o pessoal que é mais obeso, que está de sobrepeso. Por quê? Porque a região da virilha é a região que fica quente, né? E ali favorece concentração de fungos. Da mesma forma aqui, ó, axila, debaixo do braço. Então, o que a gente recomenda? Debaixo do braço, na axila, o problema que você tem aqui, que favorece o meio de cultura para proliferar fungos, não só fungos, mas proliferam muitas vezes bactérias, e eles exalam um cheiro extremamente desagradável que a gente chama de CC, né? É um cheiro fétido. Então, o que acontece? O que a gente recomenda? Recomenda para que haja essa condição de higienização, todos, meninos e meninas já faz isso com mais assiduidade, raspem debaixo do braço. Homens também, tá? Homens também, o ideal. Ah, por quê? Porque senão depois fica igual aquele cheiro de gambá, né? Que é coisa insuportável. Então, quando você raspa debaixo do braço e você lava constantemente, você diminui também a proliferação. E veja que a maior parte do tempo a gente faz o movimento com o braço, mas essa região aqui ela é muito quente, ela favorece a proliferação desse tipo de fungo. Então não tem jeito. Então você tem que realizar a higienização, lavar, obviamente, todo dia quando você vai tomar banho, tá? É legal você raspar e lavar. Ah, vou lavar com o quê? Pode lavar com sabonete, ou para quem tem muito odor, lava com sabão neutro. Também usa sabão neutro. Mesmo procedimento que eu falei para vocês de acne. Agora, outra coisa que ajuda, você vai ter que usar muitas vezes um antitranspirante, né? Porque tem gente que transpira muito. Então, mesmo raspando, é difícil. Agora, assim, menina não tem tanto problema. As meninas são mais preocupadas com a questão de higienização. Às vezes, os meninos, nem tanto na idade de vocês, agora a maioria já está na idade de querer arrumar namoradinho, essas coisas, então já tá mais, já fica mais higienizado. Mas tem uma época lá no fundamental, nossa, eles vão jogar futebol, alguma coisa assim no intervalo, lá na escola de baixo tem campo, no nono ano mesmo, quando eles voltam para a sala, só você desmaia o cheiro, né? Eles trazem assim e tal, é cheiro para desmaiar, não é fácil não. Os meninos vêm todo, que é aquela coisa e tal, suado, né? Enfim, aquele cheiro terrível de CC. E aqui, ó, esse fungo aqui que eu acho que todos já tiveram, né? Esse tipo aqui de micose, aqui, que é o famoso pé de atleta. Isso aqui enche o saco, né, velho? Frieira. Por que que você tem a formação de frieira? Olha que detalhe, ó. Primeiro, é igual acontece na sua virilha. Você tem um local aqui que está bastante aquecido, tá? Muitas vezes você vai lavar o pé e você não enxuga direito o pé, você não enxuga o vão dos dedos. Esse vão aqui, ó, ele fica extremamente úmido. Mesmo que você enxugue o vão dos dedos, pode acontecer da umidade do suor mesmo do seu pé provocar esse tipo de situação aqui, tá? Nossa, Zé, então pode provocar isso? Pode. O que eu faço com isso aqui, hein? Isso aqui você tem que combater o fungo. Uma das formas de você combater o fungo é alterar o pH que ele gosta de sobreviver. Aí vai doer um pouco. Vai falar assim, Zé, se eu colocar algo ácido aqui, vai doer, né? Porque vai arder a ferida. Claro que vai doer. Então, por exemplo, você espremer um limão aqui, vai doer para danar, mas funciona também. Porque você está colocando aqui algo extremamente ácido. Uma outra forma, você colocar algo extremamente básico, um sal, alguma coisa assim, que altera também aqui o pH, tá? Agora, o bom mesmo
é você usar aqui aquele tênis pé Baruel, aquilo lá já é antifúngico. Você espirra um pouquinho aqui, ó, isso aqui resolve, fecha rapidamente. Antigamente tinha uma pomada, que eu acho que tem até hoje, ela tem aquele cheiro de cânfora que vende na farmácia, que é muito boa para frieira também, conhecido como minâncora. Não sei se já ouviram falar desse nome, mas isso aí é mais para os antigos, tá? Mas são fungos que não causam maiores problemas. Esses são fungos que vão provocar escoliações sobre a camada superficial da pele. Mas além desses que provocam sobre a camada superficial da pele, você tem aqui micoses subcutâneas, tá? Nossa, Zé, então eu vou ter micoses que estão nos tecidos mais abaixo da pele? Sim, e quando você tem esse probleminha aqui fúngico, ó, olha o que pode acontecer aqui, ó. Pode acontecer aqui uma inflamação, tá? Por exemplo, você tem aqui um espinho, esse espinho aqui, ele está infectado por um fungo e ele penetrou nas camadas mais externas da sua pele. Aí você pode ter uma inflamação cutânea aqui, ó, devido à presença desses fungos. E aqui ele vai mencionar algumas doenças, por exemplo, como a esporotricose, tá? Que é essa infecção aqui que pega muita gente que trabalha na zona rural, né? Porque muitas vezes elas têm contato direto com o solo ou com a terra na manipulação, etc, tal, para o plantio, e essa manipulação ela pode levar a esses tipos de inflamações mais abaixo da camada superficial da pele. Por quê? Porque um espinho, um agente infeccioso, ele pode, então, inocular o fungo até essas regiões mais baixas, tá? Você tem as micoses sistêmicas, essas aqui, elas atuam no interior do corpo, e nessas micoses sistêmicas, que são um pouquinho mais complicadas, dependendo do tipo de micose que o indivíduo ele vai desenvolver, você tem algumas aqui, a histoplasmose, a blastomicose e a criptococose, tá? Então, quem são essas doenças, etc., tal, que pode desencadear uma série de problemas, tá? No indivíduo. Então, quem são essas doenças? Como que você pode pegar essas doenças? Então, toma cuidado muito com esta histomasmose aqui, histoplasmose aqui, porque ela é contraída muitas vezes de pombo, viu? Pombos, não só pombo, mas aves em geral também. E você tem problema também aqui com morcego. Ah, o mamífero voador, o rato voador. Sim, pode acontecer de você se contaminar, tá? Ah, e o que vai acontecer aqui, Zé, com a pessoa que se contamina com esse fungo? Esse fungo aqui, ó, ele pode chegar até o pulmão. E ao chegar até o pulmão, ele pode provocar aqui um tipo de pneumonia atípica que pode levar a um quadro de infecção mesmo, sistêmica no pulmão, tá? Com febre, anemia, etc, tal, podendo levar o indivíduo até mesmo a óbito, a morte. Nossa, Zé, então uma doença fúngica que pode levar o indivíduo a óbito? Sim, uma doença fúngica que pode levar o indivíduo a óbito. Então você tem aí essa primeira, aqui você tem a forma de contágio. Olha só, as aves eliminam suas fezes, tá? Então tá aqui a galinha, por exemplo. No solo, olha só, as fezes estão carregadas por esporos do fungo. Aí você vai ter o desenvolvimento aqui, ó, do que nós chamamos de hifas do fungo. E essas hifas, muitas vezes, elas são ricas em nitrogênio. Aí essas hifas, após o amadurecimento, você tem aqui os esporângios dela, que é o local onde elas produzem os esporos. Elas liberam esses esporos no ar e a pessoa acaba inalando esses esporos. Nossa, Zé, aí complica, hein? Exatamente. A presença desses esporos na região dos saquinhos de ar que chegam até seu pulmão vai provocar aqui um tipo de pneumonia. Nossa, você vai ter uma pneumonia aí provocar. Sim, vou ter uma pneumonia. E essa pneumonia aqui, em alguns casos, pode provocar aqui sequelas secundárias extremamente perigosas, tá?
Então, um fungo inalado pode, então, ser o agente etiológico de uma pneumonia. Outra aqui que você tem é a blastomicose. Zé, essa blastomicose aqui, ó, onde que as pessoas pegam muito? Pega muito em grama, capim. Ah, Zé, então essa infecção aqui, ó, é transmitida por vegetais? Sim. E da mesma forma, ela pode provocar infecções ou nos pulmões, ou ela pode provocar feridas na pele, dermatites, que a gente chama de úlceras na pele. Só que esse aqui é aquele que o pessoal fala assim, ó, o pessoal às vezes tem mania de, quando está na beira do rio, na beira de uma represa, alguma coisa assim, se ele acha um capim, ele pega aquele capim e coloca na boca. Você não pode fazer isso, porque você não sabe se aquele capim ele tá, ou se ele tem algum tipo de contaminação, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aqui você tem, ó, a criptococose. E o outro problema que você tem aqui, também relacionado a aves, principalmente aqui, ó, pombo. Essa aqui é aquela quando você está andando, quem tem papagaio e periquito também sofre o mesmo risco. Quando você está andando assim, às vezes a pomba faz cocô na tua cabeça. Aí é um problema. Nossa, Zé, é um problema? É um problema, tá? Ou pode se tornar um problema. O que vai acontecer? Você pode ser contaminado, você pode inalar esses esporos do fungo, que podem também ir para a região do saquinho de ar que realiza a oxigenação, tá, do teu sangue, pode atingir a região dos alvéolos pulmonares, só que aqui pode provocar também uma situação que a gente chama de meningoencefalite, ou você pode ter um tipo específico de inflamação nas 3 membranas que revestem o seu cérebro, que são as meninges. Ah, então o negócio aqui é meio feio, hein, Zé? Aqui não é legalzinho, não. Tem que tomar muito cuidado, que essa doença de pombos aqui, ela é muito comum, tá? E não é só assim, por isso que o pessoal às vezes tem medo de ter muita pomba, ou pomba que vem fazer ninho, né? Gosta muito, se ele achar um espaçozinho na sua casa, principalmente nessa região do madeiramento ou algo do gênero, ela vai morar ali mesmo, e ali ela faz cocô, e ali ela infecta a região, vai fazer cocô no chão também, e muitas vezes você vai ter proximidade, tá? Com essas fezes, não precisa só cair em você, você tem proximidade com elas, e você pode inalar esses fungos. Isso pode causar, principalmente em crianças, sintomas graves, tá? Aqui ele fala até sobre alguns sintomas, a febre, emagrecimento, tosse, hemoptises, tá? Que é ruptura, né? De algumas hemácias, dores torácicas, aí vai falar de alguns aqui. E pessoas que têm alguma doença imunossupressora são as que mais sofrem com essas doenças fúngicas. Até tem já falei para vocês, tem um fungo, que é o Pneumocystis carini, que ele é a principal causa de morte entre aidéticos. Por quê? Se o aidético inalar esse fungo, ele desencadeia aqui uma pneumonia, tá? E essa pneumonia, para a gente, que tem o sistema imunitário normal, ela não provoca maiores problemas, não, mas para o aidético, ela pode ser letal. Temos também algumas micoses, que a gente chama de micoses ou doenças provocadas por fungos. Essas doenças, elas são doenças oportunistas, como a aspergilose, que eu já falei para vocês, aspergilos flavos. Hoje, ainda de manhã, eu mencionei, tá? Que esses grãozinhos aqui, eles liberam uma toxina, esses fungos, conhecida como aflatoxina, que pode desencadear aí doenças pulmonares e também pode levar, quando o indivíduo ele inala por muito tempo ou ingere através do amendoim ou de cereais por muito tempo, esses fungos, ele pode desenvolver aqui uma doença, tá? Conhecida como câncer, que vocês conhecem bem, tá? Ele aumenta a propensão do indivíduo desenvolver situações cancerígenas. Aspergilos, aqui que eu falei para vocês também, ó, da candidíase. Antes disso, ó, já aproveitando, eu tenho a pneumocistose. Isso aqui é a questão de pessoas que têm o sistema imunitário baixo, que eu acabei de falar, tá? Você tem esse fungo aqui, ó,
que é o Pneumocystis. Aí você vai ter o Pneumocystis carinii, você vai ter o Pneumocystis gyrovese, tá? Que atua diretamente no sistema imunitário. E aqui ele vai até fazer a menção aqui, ó, frequente em pacientes com AIDS, tá vendo? Podendo levar ao óbito. E é verdade, esse Pneumocystis aqui, ó, durante muito tempo ele era considerado como um protozoário, mas como ele tem muitas características de fungo, aí em 2010 foi feita a migração dele para o reino Fungi. Ele era considerado um protozoário que mudou para o reino Fungi, em termos de classificação, porque ele tem mais característica, na verdade, de fungo do que protozoário. Isso aqui é quem tem aquilo que eu falei para vocês lá, sapinho. Ah, Cândida, eu até coloquei esse nome hoje de manhã no quadro para vocês, ó. A Cândida albicans, que provoca, então, a candidíase. Zé, que língua é essa? Essa língua aqui é a língua com sapinho. Isso aqui é muito comum em criança, tá? Criança, você tem essa estrutura aqui na língua, que é o sapinho, muito comum em bebê. Ele desenvolve isso aqui com bastante frequência, mas isso aqui é facilmente tratado nessa região, etc. Tal. Só que não atinge só a língua, não. Pode atingir a região urogenital, inclusive a região da vagina, do pênis, tá? A região do reto. E, normalmente, esse tipo de doença aqui, ela pode ser desencadeada, pode ser uma doença sexualmente transmissível, mas ela pode ser também uma doença corriqueira. Às vezes você está fazendo um tratamento muito forte para uma determinada infecção, você está tomando um antibiótico forte, teu sistema imune cai demais, aí começa a aparecer esses fungos oportunistas. Aparece na unha, aparece na língua, aparece nos órgãos genitais, tá? Então é muito comum. Na região genital, ele começa, então, a provocar nas mulheres, por exemplo, muita dor no momento da micção, tá? Provoca inchaço, vermelhidão, e parece que ela está com uma espécie de um queijo ralado naquela região, tá? Esse queijo ralado, na verdade, ele nada mais é do que um fungo que está se multiplicando ali, que é o fungo da candidíase, certo? Então, você tem aqui, tá, diversos fatores que pode levar a esse fungo. Então, aqui que eu falei, antibióticos, obesidade, pessoa que é diabetes, gravidez e o uso de roupas justas que não permite muitas vezes a oxigenação e até o uso de anticoncepcionais, tá? Favorecem a infecção pela candidíase, o famoso sapinho. Nossa, Zé, então isso aqui é o famoso sapinho? Sim, é o sapinho. Fácil de você guardar, tranquilo, tá? Que não tem maiores problemas aí. Então, sempre com a cor meio branca, tá? Que vai ser o elemento detectante aí desse problema. Aí você tem essa mucormicose aqui, ó. Uma doença normalmente aguda. Aí você tem aqui você tem tanto o Rhizophyra quanto você tem aqui o Rhizopus, tá? Esse Rhizopus aqui, ó, são fungos do gênero Phycomicetus, ou também conhecido como Zigomicetus. Por que ele está relacionado com pacientes que têm leucemia e diabetes doces? Porque normalmente esses pacientes aqui são imunodeprimidos, tá? Uma doença que atinge o sistema nervoso central, podendo atingir também as membranas que revestem o cérebro. Nossa, Zé, aqui eu tenho os bolores. Os bolores é aquele que eu falei para vocês, dá para você ver claramente aqui, são os zigomicetos, são os risópos, tá? Que, por exemplo, quando você tem uma fatia de pão lá que está sendo armazenado e ficou alguns dias e ficou exposto, muitas vezes naquela fatia de pão pode cair ali um esporo de um fungo. E o que você está vendo aí, que é meio acinzentado aí, nada mais são do que as hifas que estão crescendo em busca, tá, de nutrientes. Então, elas vão crescendo para buscar nutrientes, para que ela possa absorver esses nutrientes em prol
ou em benefício do fungo. Nossa, Zé, então, essa questão de fungos aí é bem legal, né? É legal. Tem a sua importância bastante interessante aí, tá? Nesses quesitos aí que a gente está estudando. Aí você vai ter aqui também, ó, além desses fungos, risóporos da vida aí, você vai falar mais alguma coisa aqui? Ah, sim, vai falar. Aqui a gente falou também, de novo, ó, ele vai reforçar a questão das micotoxinas. Aqui você vai ter, então, as aflatoxinas, que é o aspergilo flavus, que sempre estão presentes em cereais ou grãos armazenados, que pode provocar o câncer, tá? E aqui você vai ter a zearalenona. Nossa, Zé. É provocado por aquele fungo Fusarium, né? Isso, que é armazenado em grãos de milho. Isso aqui é interessante que, se a pessoa se intoxicar com esse tipo de fungo, isso pode levar a pessoa ao aborto, nascimento de crianças mortas, tá? A infertilidade, aspectos femininos aí do corpo de machos e também o desenvolvimento de mamas, tá? Então, são situações aí desencadeadas por esses fungos que nós temos aqui. Aí vamos dar uma olhadinha que ele está dizendo aqui. Ele vai dizer aqui assim, ó, considerando as infecções fúngicas. Então, infecções fúngicas são doenças provocadas por fungos. Então, considerando as infecções fúngicas, ele vai dizer assim, ó, o Rotaer Erneck é o agente etiológico de micoses superficiais caracterizados por lesões maculares hiper e hipopigmentadas. Então, esse primeiro aí, ó, nós estamos chamando de Rortaesis ervec, ele é, na verdade, desencadeante da tínia nigra, né? Que é aquelas manchas na pele com cor marrom. Nada a ver com aquilo que ele está falando aí, com aquilo que ele está mencionando no caso aí. Bem distante daquilo que ele está mencionando aí, tá? Então, é da tígnia, ou tínia, tá? Que nós chamamos de tígnia, tígnia nigra, tá? Então, nada a ver com o que ele falou, a primeira está errada. Malacésia furfur é o agente causador de micoses superficiais frequentemente observado nas palmas da mão, nas plantas do pé, que apresentam cor marrom e cor negra. Não, esse Malacésia furfur é responsável pela pitiríase, tá? Que é a primeira doença que nós vimos, que lembra um aspecto interessante do vitiligo, mas não tem nada a ver com vitiligo. Então, não tem nada a ver com manchas mais escuras, como ele propõe aí. Então, tá falso também. Aí diz assim, Ticrosporum beigili é o agente etiológico de micoses superficiais, chamados popularmente de tricomose dos estudantes. A tricomose dos estudantes, aquela doença que dá também problema lá no couro cabeludo, que a gente viu agora há pouco, é causado pela Piedraia hortai, tá? Não tem nada a ver com esse agente etiológico aí que ele propôs no enunciado. Portanto, nesse caso aqui, ó, você vê claramente que as três alternativas estão equivocadas. Então, você poderia marcar aí letra I, todos os itens são incorretos. Aí vai dizer assim, ó, a micologia médica é a área da microbiologia que estuda doenças causadas por fungos dos seres humanos. Qualquer infecção de origem fúngica denomina-se micose. As micoses são geralmente infecções crônicas, uma vez que os fungos crescem letalmente e são classificados em grupos de acordo com o grau de envolvimento do tecido e com o modo como superam as barreiras protetoras do hospedeiro. Uma espécie patogênica é encontrada em grande quantidade de espaços urbanos associados a
habitat de pombos, papagaios e periquitos. O excremento desses animais favorece a proliferação de fungos e, quando resseca, espalha-se em pequenas partículas na poeira. Inalado, o fungo atinge os alvéolos pulmonares, onde se instala e provoca lesões, especialmente em pessoas cujas defesas estejam baixas. Então, a doença que nós chamamos aqui de doença do pombo. Aí vai dizer assim: a micose, seu agente etiológico, aqui a descrição se refere, é a criptococose, e o agente etiológico aqui, ó, é o Cryptococcus neoformis. Então, eu marcaria aqui letra D, triptococose. Nossa, mas isso aí é tudo bobinho, né, Zé? Facinho isso, né? É bem fácil, velho. Tem outros problemas, não. Diz assim, ó, os pulmões têm muita probabilidade de serem infectados inicialmente e os patógenos podem se disseminar no sangue e na linfa. Ele diz assim, os seres humanos adquirem a doença por meio de esporos veiculados pelo ar, onde se acumulam, especialmente em fezes de aves e morcegos. O organismo responsável pela doença a qual a descrição se refere, aves e morcegos, é Histoplasma capsulatum. Tá? Só que você pode ficar cegado que nome de fungo específico na prova assim é muito difícil cair, tá? O máximo pode cair é o pneumocistis e aquele que eu dei para vocês hoje, o míldio, que é o Phytophthora infestum, responsável pela fome das batatas. Então aqui você poderia marcar letra A. E aqui, ó, no exercício 4, as doenças causadas por fungos têm, em geral, o nome de micose. Algumas podem afetar, por exemplo, mucose da vagina ou da boca por meio de deuteromiceto, ocasionando sintomas como corrimento ou numerosos pontos brancos no local. Essas mucoses são oportunistas e geralmente se instalam quando o indivíduo está com suas defesas debilitadas. A doença descrita anteriormente trata-se de mucoses oportunistas na região urogenital e na boca, candidíase. Então, fungo, Candida albicans. Poderia marcar a letra A aí, ó. Tem mais um aqui, ó, que é o exercício de número 5. Aí ele vai dizer para você assim, ó, no exercício 5. As micoses subcutâneas são infecções fúngicas situadas abaixo da epiderme e são ocasionadas por fungos saprofíticos, que afetam as camadas mais profundas da pele, que afetam as camadas mais profundas da derme, aliás, né, do tecido subcutâneo ou do osso. Dos organismos citados, assinale o que representa um agente etiológico da referida enfermidade. Pode ser aqui, letra C, ó, Sporotrix skenk. Zé, então ele tem que saber isso. Nome nem tanto, nome científico de fungo, não. Agora, se fosse protozoário, etc., tal, você teria a obrigação de saber, tá, o nome científico dos protozoários. Então, beleza.